Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Open your Bible to the book of Psalm, capítulo 15. chapter 15. Eu vim aqui hoje, And I come here today através do Espírito Santo, through the Holy Spirit mexer com a tua vida. to move with your life Vim aqui mexer com você. and to move you, Mess with you. mess with you. Vim aqui mexer com I você. came here to mess with you. Amém? Amen? Dá um amém. Give an amen. Através do Espírito Santo. Through the Holy Spirit. Salmos 15. Psalm 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. In whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Eu vou fazer o seguinte, I'll do the following. são 6 versículos. There are 6 verses here. Eu vou ler ele de novo, I will read it again, ok? okay? Eu quero que você preste atenção And I want you to pay attention nestes 6 versículos. on these 6 verses. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? O Lord, who shall sojourn in your tent, who shall dwell on your holy hill? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. In whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Tenha uma palavra de Deus. I have a word of God. You ready? Estão prontos? Então vamos orar. So let's pray. Eu estou nervoso com essa palavra, I'm anxious with this word, mas Deus vai falar. but God will speak. Enquanto eu prego, você ora por mim. While I preach, pray for me. Amém? Amen. Levante a sua mão. Raise your hand. Senhor, meu Deus, meu Pai, Lord God and Father, estamos na Tua presença, we are in your na presence, Tua casa, in your house, com muito temor e tremor no nosso coração. with much fear and trembling within our hearts. Fala conosco. Speak with us. Espírito Santo, Holy Spirit, fala comigo. speak with me. Fala com a Tua igreja. Speak with your church. Continue moldando a Tua igreja Continue shaping your church para viver na glória com o Senhor. to live in glory with you, Lord. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated worshiping the Lord. Eu queria muito que nos próximos minutos I would very much like in the next few minutes você desse 100% da tua atenção for you to give 100% of your attention para aquilo que o Espírito Santo quer falar com você hoje. to what the Holy Spirit wants to speak unto you. Este salmo que nós lemos, This psalm that we read, ele foi escrito quando Davi tinha acabado de trazer de volta a arca do concerto was written when David had just brought back the Ark of the Covenant de lugar chamado from a place called Kiriat Jearim. Kirjath Jearim. I helped you out. Eu te ajudei um pouquinho. Ele trouxe, este salmo foi escrito quando ele havia
acabado de trazer a arca do concerto deste lugar. This psalm was written when he had just brought the Ark of the Covenant from this place. A arca ela havia sido capturada pelos filisteus The Ark was captured by the Philistines e colocada no templo de Dagon. and placed in the temple of Dagon. Eventualmente a arca volta para Israel, Eventually, the Ark returns to Israel, fica por tempo em Kiriat Jearim, stays for a time in Kirjath Jearim, até que dia Davi resolve trazer ela de volta para Jerusalém. until at some point David decides to bring it back to Jerusalem. Davi traz a arca de volta para Jerusalém. And so David brings the Ark back to Jerusalem E inicia este salmo com uma pergunta importante. and starts this psalm with a very important question. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Lord, who shall sojourn in your tent? Quem morará no teu santo monte? And who shall dwell on your holy hill? Davi com a arca do concerto na mão. David with the Ark of the Covenant in hand. Ele faz essas duas perguntas para o Senhor. He asks the Lord these two questions. É como se Davi dissesse assim: As if David were saying, tô com a arca, I have the Ark, e agora, o que eu faço com ela? now what do I do with it? Como é que eu posso chegar na tua presença? How can I arrive into your O presence? que eu faço com a arca do concerto? What do I do with the Ark of the Covenant? Para nós que vivemos pós-ressurreição de Cristo, For us who live post-resurrection of Christ, eu entendo que a arca do concerto é Cristo. I understand that the Ark of the Covenant is Christ. A nossa arca do concerto é Cristo. Our Ark of the Covenant is Christ. Cristo já morreu, Christ already died, já ressuscitou, already resurrected, e hoje nós temos acesso a esta arca. and today we have access to this Ark. Ele morreu em uma cruz pelos nossos pecados. He died on a cross for our sins. Então, para nós, So for us, se aplicarmos esta situação que Davi passou, to apply ourselves in the situation that David went nós through, salvos em Cristo Jesus, us saved in Christ Jesus, com Cristo na mão, with Christ in hand, com a arca na mão, with the Ark in hand, agora nós devemos perguntar para nós mesmos: now we should ask ourselves, sou salvo? I'm saved. O que eu faço com Cristo agora? What do I do with Christ now? Sou salvo. I'm saved. Como me manter na sua presença? How do I maintain myself in His presence? Sou salvo. I'm saved. Como ser cheio do teu Espírito Santo? How do I become filled with your Holy Spirit? Todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, All of us who are saved in Christ Jesus, precisamos, we need, deveríamos we should ter esta preocupação de Davi. have this concern that David had. Fazer esta pergunta para Deus Make this question to God todo santo dia. every single day. Me entreguei para Cristo, I gave myself to Christ. confessei meus pecados, I confessed my sins. recebi o perdão, I received fui forgiveness. lavado pelo sangue, I was cleansed by the e blood. daqui para frente, And from now on, o que eu faço com Cristo? what do I do with Christ? Como ser íntimo de Cristo? How to become intimate of Como Christ? chegar na sua How presença? to arrive into His Como presence? ser cheio do Espírito? How to be filled with the Como Spirit? receber dons How espirituais? to receive spiritual O gifts? que eu faço com Cristo What do I do with Christ pós-salvação? after salvation? Prega comigo. Preach with me. Você já fez essa pergunta para Have you Cristo? ever asked this question to Em Christ? alguma vez At some point no seu relacionamento com Ele? in your relationship with Him, O que eu faço contigo agora? what do I do with you now? Como que eu chego na tua presença? How do I come into your presence? Como fico mais íntimo do Senhor? How do I become more intimate with Como you, que eu Lord? recebo revelações? How do I receive Como que revelation? eu sou usado pelo Senhor? How am I used by you? O que eu faço contigo? What do I do with you? Davi pergunta, David asks, Deus responde. and God answers. Ah, você tinha que dar um glória a Deus. Oh, you should give a glory to God. Porque quando o crente pergunta, Because when a Christian asks, Deus responde. God answers. Você sabe por que você está sem resposta? Do you know why you have no answer? Você não está perguntando. Because you're not asking. Davi pergunta, David asks, Deus responde. and God answers. Como permanecer cheio? How to remain filled? Como chegar na tua presença? How to enter into your presence? Davi pergunta David asks, e Deus responde. and God answers. Presta atenção. Pay attention. Deixa eu abrir parênteses. Let me open a parenthesis. Deus fala na igreja. God speaks in the church.
através da sua palavra. through His Word. Deus deveria falar com você também, And God should also speak to you no teu devocional. in your devotionals. Só que eu queria corrigir um erro, te dar um alerta. But I wanted to correct an error, give you an alert, a warning. Tem muita gente que compartilha comigo There are many people that share with me palavras de Deus, words of God que Deus fala para eles no individual. that God speaks to them individually. E eu tenho percebido, And I have noticed, e aqui é onde que você tem que prestar atenção, and here is where you need to pay attention para você saber se realmente é Deus falando. for you to truly know if it's God speaking. Porque eu tenho percebido Because I have noticed que Deus no individual, that God in the individual, pelo menos quando falam comigo, at least when they speak with me, isso é 100%. this is 100%. É só palavra de consolo, It's just words of comfort, é só palavra de encorajamento, words of encouragement, é só promessa de conquista. promises of overcoming things. Parece que no individual, It seems like in the individual, Deus não corrige ninguém. God doesn't correct anybody. Ninguém chega para mim Nobody comes to me e fala, Deus falou comigo, and says, God said to me, preciso corrigir isso, I need to fix this. preciso pedir perdão para isso, I need to ask forgiveness on that. preciso voltar atrás nisso. I need to go back on this. Deus só fala no individual. God only speaks on the individual. Tenho chamada, I have a calling. tenho promessa, I have promises. vai dar certo, It's going to work out. vou te dar, I will give you. vou abrir, I will open. vou fazer. I will do. Cuidado. Be careful. Esse é um dos motivos This is one of the reasons pelo qual você não pode deixar de congregar. why you cannot congregate. Porque na tua casa, Because at your house, você abre a Bíblia onde você quer. you open the Bible where you want. Na igreja, At church, Deus abre a Bíblia onde Ele quer. God opens the Bible where He wants. O dia que eu começar a ver crente chegar para mim The day that I start to see Christians come to me e falar, Deus falou comigo e mandou me arrepender. and say, God spoke to me and told me to repent. Deus falou comigo e mandou eu fazer algo que eu não quero fazer. God spoke to me and told me to do something I didn't want to do. Aí eu vou começar a acreditar. Then I will start to believe. Mas enquanto é só palavra But while it's just words te levantando, of lifting you up, tem coisa errada. there's something wrong. Dá um amém. Give an amen. Davi pergunta. David asks, E você vai ver aqui. and you'll see here, E Deus responde. God answers. Deus poderia ter respondido para Davi. God could have answered David, Você é rei, you're a king. você é o cara. You're the guy. Você vai ter Jesus saindo da tua semente. You have Jesus coming out of your seed. Você vai conquistar muita coisa. You'll conquer many things. Davi pergunta David asks, e Deus responde. and God answers. Como é que eu faço What do I do para ser cheio, to be filled, para permanecer cheio? to remain filled? Ele responde dos versículos 2 a 5. And he answers on verses 2 through 5. Ele fala assim: aquele que anda em sinceridade, He says, those who walk blamelessly, aquele que pratica a justiça, those who practice righteousness, aquele que fala a verdade, those who speak the truth, aquele que não fofoca. those who do not gossip. Vamos ver se sai um amém mais Let's gostoso see if we aqui. can get a better amen. Você usa a tua língua tanto para fofocar. You use your tongue so much to Usa ela gossip. agora para dar um amém. Use it now to give an amen. Aquele que não fofoca. Those who do not gossip. Aquele que não faz mal ao próximo. Those who don't harm one another. Vamos lá, aquele que não faz mal ao próximo. The one who does no harm to another. Nem aceita nenhuma afronta contra o próximo. Nor accepts evil against his neighbor. Presta atenção. Pay attention. Você sabe o que é não aceitar nenhuma afronta contra o próximo? Do you know what that means to do no evil to his neighbor? Você sabe o que Deus está falando aqui? Do you know what God is saying here? Você não pode fofocar, You cannot gossip, mas quem recebe fofoca está no mesmo erro. but those who receive the gossip are also in Se você error. empresta o teu ouvido para fofoca, If you lend your ear to gossip, você é fofoqueiro também. you're also a gossiper. Ai, mas tá diminuindo, Oh, amém. the amens are getting a little lower.
Ou seja, o que Deus está falando aqui? So what is God saying here? Você não fofoca, You do not você gossip. não faz mal ao próximo, You don't do evil to your você neighbor. também não recebe fofoca. You also don't receive Ou seja, você tem que amar o gossip. próximo. So you have to love another. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, Those whose eyes a vile person is despised, mas honra os que temem ao Senhor. but who honors those who fear the Lord. Ou seja, que não se assenta na roda dos Who escarnecedores. does not sit in the circle of the scoffers. Crente anda com crente. Christian walks with Christians. Dá um amém. Give an amen. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Who swears to his own hurt and does not change. Aquele que não empresta com juros. He who does not put out his money at interest. Agiota, long shark. Loan shark. Você não é banco. You're not a bank. Nossa, não deu um amém aqui. Not one amen here. Você está tentando fazer dinheiro na desgraça dos outros. You're trying to make money on someone else's disgrace. Porque se ele está pegando com você, Because if they're borrowing money from you, é que ele está em problema. it's because one, they're either in a problem, 2, ele não consegue pegar num banco. or 2, they're not able to get it from the bank. E aí você se dá bem And then you come off well na desgraça dos outros. on the disgrace of someone else. Isso é maldade. That is evil. Nem recebe suborno contra inocente. And does not take a bribe against the innocent. Quem faz isso Who does this nunca será abalado. shall never be moved. Davi faz uma pergunta sobre a presença de Deus. David asks a question about the presence of God, E Deus responde com uma lista de coisas importantes and God answers with a list of important things que nos dias de hoje that in the days of today atrapalham o nosso acesso à presença de Deus. make problems for us to get to God. Atrapalha o nosso relacionamento espiritual com Deus. They mess up our intimate relationship with God. Por isso que eu estou falando que é importante você entender e discernir That's why I'm saying it's important for you to understand and discern se realmente é Deus falando com você. if it is truly God speaking with you. Porque se você não segue essas regras que estão aqui, Because if you don't follow these rules that are here, são 11 regras, 11 rules, como é que você tem acesso à presença de Deus? how do you have access to the presence Você of chega God? diante de Deus, You come before God, mas 5 minutos antes você estava fofocando de alguém. but 5 minutes before you were gossiping Você about chega somebody. diante de Deus, You come before God, mas 5 minutos antes você estava prejudicando alguém. but 5 minutes ago you were hurting somebody. Se não for para se arrepender, If it is not to repent, como é que ele vai falar para você how will he tell you que ele tem promessa na tua vida? that he has a promise in your life? Não faz sentido, It doesn't make sense. não tem lógica. There's no logic there. E Deus faz, e Davi faz esta pergunta, And David asks this question, e Deus responde. and God answers. Mas Deus fala algo no final But God says something at the end que mexeu comigo, that really moved me no final deste salmo. in the end of this No psalm. final dos salmos, At the end of the psalm, ele faz assim: quem faz isto he says, he who does these things nunca será abalado. shall never be moved. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Você sabe por quê? Do you know why? Porque Deus diz que nós podemos ser crentes Because God said that we can be Christians inabaláveis, unmoved, unshakable, unshaken, unshaken, inabaláveis. unshaken. Deus diz que nós podemos God said that we can ter um relacionamento sólido com Ele. have a solid relationship O with que Him. Deus está falando aqui? What is God saying Se here? você tem a arca do concerto, If you have the Ark of the Covenant, a nova aliança, the new covenant, Cristo Jesus, Christ Jesus, tudo que vem de Deus, everything that comes from ou God, seja, Cristo, in other words, Christ, tem que ser inabalável. has to be unshaken. Ou seja, Or in other words, o crente the Christian tem um amor fundado em Cristo, has a love founded in Christ, inabalável, unshaken, fé, faith, inabalável, unshaken, esperança, hope, inabalável, unshaken, ministério, ministry, inabalável, unshaken, chamada, calling, inabalável, unshaken, propósito, purpose, inabalável, unshaken. a igreja, The church inabalável, is unshakable. você e eu, You and I, esta igreja, this church, se somos cheios de if Cristo, we are filled with Christ, temos que ser crentes we need to be Christians inabaláveis. who are unshaken. Se eu seguir
if I follow a palavra, the word, esta é a fórmula. this is the formula. Eu sou inabalável. I am unshaken. Se eu não seguir If I don't follow a palavra, the word, espiritualmente falando, spiritually speaking, eu sou impotente. I am impotent, powerless. Eu sou sem relevância. I have no relevance. Não tenho revelação do Espírito. I don't have revelation of the Não Spirit. tenho presença de Deus. I don't have the presence of God. Consequentemente, And consequently, tudo que eu faço em nome de Deus everything that I do in the name of God não produz efeito algum. does not produce any effect. Se eu sigo, If I follow, inabalável. unshaken. Se eu não sigo, If I don't follow, impotente. powerless. E eu acho este salmo. And I find this psalm. Eu sinto a presença I feel the presence do Senhor aqui hoje. of the Lord here today. E eu acho este salmo And I find this psalm salmo bem direto. a very direct psalm. São 11 regras It's 11 rules que Deus resolve passar para Davi. that God decides to pass along to David. Eu sei que os dois maiores mandamentos And I know that the two greatest commandments é amar ao próximo. is to love another, Amar a Deus e amar ao próximo. to love God and to love your neighbor. Mas isso não significa que nós devemos esquecer But this does not mean that we ought to forget as outras leis, the other laws, os outros princípios. the other principles. E Deus, And God, ele passa 11 leis He para Davi. passes on 11 laws to David. E eu queria, como teu pastor, And as your pastor, I would like pedir para você esta semana to ask you this week estudar estas 11 leis. to study these 11 laws Em casa. at home. Imagina como que não vai ser o culto domingo que vem. Imagine how service next Sunday will be Se todos nós que estamos aqui if all of us who are here resolvermos juntos decide together meditar nos Salmos 15. to meditate on Psalm 15. Eu garanto para você I guarantee you que se você é templo do Espírito, that if you are a temple of the Holy Spirit, o nível de fofoca aqui dentro the level of gossip in here vai diminuir. will go down. Eu queria te encorajar, And I would like to encourage you, porque eu não tenho tempo because I don't have time de me aprofundar nestas 11 leis. to go deeper into these 11 E laws. dessas 11, And of these 11, Deus me deu uma God gave me one para eu falar sobre ela nesta manhã, for me to speak on this morning, que foi algo que chamou a minha atenção. which is something that grabbed my attention. É um dos mandamentos It's one of the commandments que talvez passou até desapercebido de você, that maybe even went unnoticed by que you, está neste salmo, which is here in this psalm, que tem atrapalhado o caminhar cristão de muitos crentes. which has messed up the Christian walk of many Christians. Versículo 4. Verse 4, Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, in whose eyes a vile person is despised, mas honra os que temem ao Senhor. but who honors those who fear the Lord. Próxima regra, Next rule, e é sobre essa que eu quero falar. and this is the one I want to speak on. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Who swears to his own hurt and does not change. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Who swears to his own hurt and does not change. Vou traduzir para você. I'll translate it for you. Aquele que mesmo que jure com sua própria dor, Even those who swear unto their own pain, que jure com seu próprio desconforto, swear unto their own discomfort, com seu próprio prejuízo, to their own loss, não muda. will not change. Aquele que assume um compromisso, Those who take hold of a commitment que tem uma chamada, that has a calling, que assume uma posição, that makes a position, aquele que dá uma palavra, he who gives a word, e mesmo quando está tomando prejuízo,
prejuízo, And even if they are at a loss, quando está perdendo, when they are losing, mesmo quando está doendo, even when it's hurting, mesmo quando está sendo injuriado, even when they are being passando unjustified, por algo, going through não something, muda. does not change. Aquele que, independente das circunstâncias, Those who, regardless of the circumstance, tem compromisso com Deus has a commitment with e God não sai da posição. and does not leave their position. Pode levantar a tempestade que levantar. The storm may come, Pode levantar o inferno. hell may come, Pode levantar pessoas aqui dentro. people may rise up against them Você here. não sai da tua posição. You do not leave your position. Você não muda. You do not change. Alguns vivem Some live uma impotência espiritual, a loss spiritually pois não sabem viver, because they don't know how to live, se manter firmes how to maintain firm em compromisso in a commitment na sua chamada, in their calling, independente regardless da tempestade que vive. of the storm that they live. Vocês precisam pregar comigo. You guys need to preach with me. Eu assumo compromisso. I make a commitment. Eu dou uma palavra, eu dou a minha palavra. I give my word. Eu falo o que vou fazer. I say that I will do. Eu digo que tenho chamada. I say that I have a calling. Eu digo que tem ministério. I say that there's a ministry. Eu faço igual Pedro fez com Cristo. I do like Peter did with Christ. Vou contigo até a morte. I will go to you with you unto Mas death. basta o galo cantar. But if the rooster crows, Basta algo acontecer something happens para você negar for you to deny a sua própria chamada, your very a calling, sua posição, your position, a sua palavra. your word. Quando começa a doer, When it starts to hurt, quando apontam o dedo para você, when they point their fingers você at muda. you change. Você se afasta. You distance Aquele yourself. entusiasmo, That enthusiasm, aquela dedicação, that dedication, aquele ombro, that shoulder, aquele companheirismo that companionship some disappears. e você não é mais o mesmo. And you are no longer the same. Aí nós pregamos para nós mesmos And then we preach to ourselves. e mudamos as nossas mensagens. And we change what we say. Nós pregamos as nossas desculpas. We preach our excuses. Nós pregamos as nossas lutas, We preach our battles, os nossos motivos. our reasons. Nós pregamos We preach aquilo que está dentro do nosso coração, what is inside of our heart passando a dominar o nosso coração. and allowing it to take over our heart. E nós achamos que as nossas desculpas, And we think that our excuses elas são aceitáveis a Deus. are acceptable to God. Mas a verdade But the truth é que a tua vida e a minha vida, is that your life and my o life, nosso compromisso, our commitment, ele não está fundado em um princípio básico is not founded in a basic e principle fundamental do Evangelho and fundamental in que the não gospel, se prega mais hoje. which is not preached any longer today. Abra a tua Bíblia Open your Bible em Marcos capítulo 8, in Mark chapter 8, versículo 34. verse 34. Marcos 8, 34. Mark 8:34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, Se alguém quiser vir após mim, If anyone would come after me, negue-se a si mesmo, let him deny himself, tome a sua cruz take up his cross, e siga-me. and follow me. Por que que as tuas desculpas estão mais fortes do que a tua chamada? Why are your excuses stronger than your calling? Porque você não vive o versículo 34. Because you do not live verse 34. Você não vive este versículo. You do not live this verse. Jesus disse Jesus que said se eu quiser ir após Ele, that if I want to come to him, se eu quiser ter compromisso com Ele, if I want to have commitment with eu him, preciso negar a mim mesmo, I need to deny myself, pegar uma cruz take up a cross, e segui-lo. and follow him. O nosso compromisso com Cristo Our
Your commitment with Christ só vai funcionar will only work o dia que você the day that you estiver carregando a sua cruz. are carrying your cross. Agora presta atenção. Now pay attention. É você carregando, It is you carrying, mas não é você carregando. but it is not you carrying É o que it. Jesus está falando aqui. It's what Jesus is É saying você, here. mas não é você. It's you, but it's not É you. você, It's you, mas se negando a si mesmo but carregando. denying yourself while carrying. É você, It's you, mas não é você. but it's not you. É você, It's you, mas é alguém com você. but it is somebody with É you. você, It's you, mas é alguém por você. but it is someone for you. O problema, The problem, vamos ser bem sinceros aqui hoje. let's be very sincere here today. O problema The problem é que tem muito crente is that there are many Christians tentando carregar a sua cruz trying to carry their cross sem negar a si mesmo. without denying themselves. E qual que é o problema de eu carregar sem negar a si mesmo? And what is the problem with carrying without denying myself? Se eu não negar a mim mesmo, If I don't deny myself, eu faço I do do jeito que eu quero, things the way I want, quando eu quero, when I want, no ambiente que eu quero, in the environment that I want, com as pessoas que eu quero, with the people I want, no horário que eu quero. at the time that I want. Isso não é compromisso. And that is not a commitment. Isto não funciona. This does not work. E quando Jesus fala de cruz And when Jesus speaks about cross e negar a mim mesmo, and denying himself, o que ele está falando aqui? what is he saying here? De um compromisso Of a commitment sacrificial. that is sacrificial. Você tomar a cruz, You taking up the cross, negando a si mesmo, denying yourself, é honrar um compromisso, is honoring a commitment, cumprir uma chamada, fulfilling a calling um propósito, with purpose no momento at the moment que você não sente, that you don't feel, não quer, don't want to. tá doendo, It's hurting, tá pesado, it's heavy, no momento da frustração, in the moment of no frustration, momento quando você toma prejuízo, in the moment that you are at a loss, no momento quando se levantam contra você. at the moment that they are rising up against you. Isso é negar a si mesmo. That is denying É você yourself. fazer Is you doing quando você é injustiçado, when you are unjustified, quando parece que não está dando certo, when it seems like things aren't going quando right, parece que o barco vai afundar, when it seems like the boat is about to sink, quando parece que as coisas vão virar de ponta cabeça. when it seems like things are getting turned upside down. Foi assim com Jesus. That's how it was with Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo Jesus was the greatest example daquilo que ele pediu. of what he asked. Jesus, em um certo momento da sua vida, Jesus had a moment in his life, ele não queria carregar a cruz. he didn't want to carry the cross. Ele fez uma oração no Getsemane. He prayed at Gethsemane. Se possível, passa de mim este If cálice. possible, take this cup from me. Passa de mim essa cruz. Take this cross from me. A carne dele estava chorando. His flesh was crying A sua out. alma estava chorando. His soul was crying out. O seu físico estava chorando. His physical was crying. O seu espírito estava chorando. His spirit was crying. E ele faz esta oração, And he makes this prayer. falando: eu não quero carregar a minha And he cruz. says, I don't want to carry my cross. Mas Jesus, ele toma a sua cruz. But Jesus takes his cross. Mesmo quando a sua carne Even when his flesh gritava para ele parar. cried out for him to Mesmo stop. quando a sua carne Even when his falava para ele: não faça. would tell him, don't do it. Jesus ferido, Jesus injured, humilhado, humiliated, rejeitado, rejected, injustiçado, unjustified, abandonado, abandoned, fez a sua carne, made his a flesh, sua dor física, his physical pain, a sua dor his emocional, emotional pain, se autonegar deny e itself, carregou a sua and cruz carried his cross até ele não aguentar mais. until he couldn't take it any longer. O que Jesus está falando aqui para nós? What is Jesus saying here to us? Eu como homem eu fiz. Me as a man, I did it. É possível você fazer também. It is possible for you to do it as well. Você está precisando virar homem, You need to become a man. está precisando virar mulher. You need to become a woman. Você está precisando assumir a rédea da tua casa. You need to take hold of your home. Homem Man e mulher, você está precisando sentar no teu lugar na tua casa. and woman, you need to accept your spot in your home.
Jesus aqui, Jesus here, ele vive Marcos 8:34. he lives Mark 8:34. Eu vou pedir para vocês negar a vocês mesmos. I'm going to ask you guys to deny yourselves. E eu vou mostrar como que isso é feito. And I will show you how it's done. Porque o dia que você chorar para mim e falar para mim que você não aguenta, Because the day you cry to me and say you can't take it, lembra do meu estado físico quando eu carreguei. remember my physical state when I carried it. Lembra das minhas feridas. Remember my injuries. Lembra de que eu suei sangue. Remember that I sweat blood. Lembra de que eu fui humilhado e abandonado Remember that I was humiliated and por abandoned aqueles que eu chamei. by those in which I A minha called. carne estava gritando My flesh was crying do jeito out que a tua carne grita. the way your flesh As minhas cries out. emoções estavam gritando My emotions were crying do jeito que as tuas emoções gritam. the way that your emotions Mas cried eu out. carreguei But I carried a minha cruz my cross até eu não aguentar ela mais. until I couldn't take it any longer. E Jesus não aguenta. And Jesus doesn't handle. No meio do caminho, And along the way, ele cai. he falls. Não aguenta mais carregar a cruz. He could not carry that cross any longer. E um outro carrega por ele. And then another person carries it for him. Você sabe por que Jesus faz isso? Do you know why Jesus does this? Para ensinar para nós o que significa negar a si To mesmo. teach us what it means to deny ourselves. Que esse é o processo do evangelho. Because this is the process of the gospel. Você começa achando que você é o cara. You start thinking that you're it. E o evangelho começa a te esmagar. And the gospel starts to crush you Até te colocar no chão. until it puts you on the E ground. você começar a se autonegar. And you start to deny E falar, eu yourself. preciso de ajuda. And you start to say, I need Porque eu help. não consigo carregar até o fim. Because I can't carry it until Eu the end. preciso de ajuda. I need help. Porque eu não sou capaz de Because viver sozinho. I'm not capable of living on my own. Eu achava que eu estava certo. I thought I was Eu right. achava que eu conseguia. I thought I could. Eu achava que eu podia. I thought I was A able. cruz está pesada. The cross is Está me heavy. colocando de It is joelhos. placing me on Com my cara knees, no chão. with my face Para on que eu the tenha ground, necessidade because of what de I have outro need me ajudar for another to a help me, caminhar no meu to propósito. continue to walk in my purpose. Você se negar You denying yourself é você tirar o teu eu is you taking your ego e falar assim, sozinho eu não faço. and saying, alone I cannot. Eu preciso de outro carregando por I mim. need another carrying it for Eu me. preciso de outro me ajudando. I need another one helping me. Para Jesus For Jesus, veio Simão. Simon came. Ele carregou até o He fim. carried it until the E end. porque Simão carregou, And because Simon carried Jesus it, cumpriu o seu propósito. Jesus fulfilled his Morreu purpose. em uma cruz, Died on a cross, ressuscitou, resurrected, o Espírito desceu, the Spirit e came aqui down, estamos nós, and here we are, caminhando para o céu. walking towards heaven. Para mim, para você, For you and I, quando eu vou para o chão, when I go to the por ground, causa da cruz, because of the cross, aparece um outro. another E o appears. nome dele And his name é Yeshua. is Yeshua, Jesus, Jesus, mestre, Master, carpinteiro, Carpenter, Deus forte, Strong God, príncipe da paz, Prince of Peace, mestre dos mestres, Master of masters, Salvador Savior, e Senhor. and Lord. Presta atenção, Pay attention. enquanto a cruz While the cross, não te colocar no chão, until the cross places ele you não on the ground, aparece he will not appear para te carregar. to carry you. Enquanto você While you estiver se achando are thinking, que você feeling está yourself, carregando, thinking that you're vivendo, living, fazendo do teu jeito, doing it the way you Cristo want, não aparece. Christ does O not show dia que a up. cruz dele The day his cross fazer você comer o pó, makes you eat dust, ele te amassa igual um barro, crushes you like te clay, molda como um vaso he molds you like a e vessel, carrega para você. carries it for you. Eu vou te dar alguns segundos I will give you a few seconds para você hoje levantar as tuas mãos today for you to raise your e hand falar com Jesus Cristo. and speak to Jesus Jesus, Christ. eu não aguento mais. Jesus, I can't any longer. Carrega a minha cruz. Carry my cross. Carrega a minha cruz. Carry my cross. Eu entrego para você a minha vida. I give you my life. Eu entrego os meus propósitos. I give you my Eu purposes. entrego a minha chamada. I give you my calling. Jesus, meus sentimentos. Jesus, my feelings. Minha dor. My pain. Minha frustração. My frustration. Minha linha de pensamento. My train of thought. Tudo que eu sou. Everything that Que I tem me am atrapalhado. that has messed Eu me te up, entrego. I give it to you. Carrega a minha cruz. Carry my cross.
Não tem coroa sem cruz. There's no crown without a cross. Não tem sacrifício sem cruz. There's no sacrifice without a Não cross. tem cristianismo sem cruz. There's no Christianity without the Mas cross. só funciona But it only works se você negar a si mesmo. if you deny yourself. Só funciona It only works se você entender if you understand de que não é você. that it is not you. É outro que carrega por você. It is another one carrying É it outro for que you. carrega com você. Another one that carries Você it sabe with o que you. que é isso? Do you know what this is? Maturidade espiritual. Spiritual maturity. Crescimento espiritual. Spiritual growth. Está lá escrito em Eclesiastes It's written there in Ecclesiastes de que 2 é melhor do que 1. that 2 is better than 1. Porque quando um cai, Because when one falls, when one falls, o outro levanta. another one lifts them up. Aí o autor continua dizendo: And then the author continues, mas ai daquele but woe of those que estiver sozinho. who are alone. Por isso que ele deixa 99 That's why he leaves e 99. vai atrás daquele que está And he sozinho. goes after the one that's Porque aquele alone. que está sozinho está Because correndo the perigo one de that's vida. alone is at risk of life. E ele vai atrás daquele que está And he sozinho goes after e that fala one. para ele: And he says, a cruz está pesada. the cross is Eu heavy. vim aqui carregar a tua I cruz. came here to carry your cross. Será que você pode levantar tuas mãos Can you raise your hand e falar para ele: and say to him, eu sou incapaz. I am unable. Eu não consigo. I cannot. Eu não posso. I won't. I Eu can't. sou fraco. I'm weak. Não tenho condições. I'm not. Carrega I don't por have the mim. means. Carry it for me. Porque na minha fraqueza, Because in my weakness, o teu poder se aperfeiçoa. your power is perfected. Ainda que eu estou fraco, Even though I am weak, o Senhor em mim é forte. Lord, you in me is strong. Alguém Someone tem que carregar por você. needs to carry it for you. E este alguém And this someone é Jesus Cristo. is Jesus Christ. Não tem homem There is no man nesta terra on this earth que consegue sozinho that can by themselves viver uma chamada. live a calling. Carregar uma cruz. Carrying a cross. Isto This é negar a si mesmo. is denying yourself. Você saber You knowing que alguém that someone carrega por você. carries it for you. É você carregando, It's you carrying, mas não é você carregando. but it is not you carrying it. Quem acha que carrega sozinho Who thinks that they carry it alone, tem o salto alto. have high heels on, É o dono da verdade. and think that they own the truth. É alguém carregando It's someone carrying por você. for you. Como é que funciona? How does it work? Compromisso com Cristo. Commitment with Christ. Tem que ter cruz. It needs to have a cross. Tem que ter It sacrifício. needs to have sacrifice. Posso falar mais? Can I say more? Tem que ter dor. It needs to have pain. Tem que ter frustração. It needs to have frustration. Tem que ter traição. It needs to have betrayal. Tem que ter rejeição. It needs to have rejection. Tem que ter dedo apontando. It needs to have fingers pointing. Tem que ter gente te machucando. It needs to have people hurting you. Não tem jeito. There's no other way. Você precisa crescer. If you want to grow, Você precisa crescer. you need to grow. Você precisa amadurecer. You need to mature E focar em quem está carregando por você. and focus on who's carrying it for you E não em quem está batendo em você. and not on who is hitting you. Enquanto você foca em quem bate em você, While you focus on those who are hitting you, a tua cruz estaciona. your cross is parked. Não vai para lugar nenhum. It goes nowhere. O tempo passa Time goes on e tua cruz and your cross fica estacionada, stays parked criando mato em volta. with weeds growing around it, Bichinho, bugs, teia de aranha, cobwebs, porque ela não sai do lugar. because it doesn't leave its place. E hoje Jesus está falando para você: And today Jesus is telling you, vamos andar, let's walk. deixa eu carregar. Let me carry it. Vamos andar, Let me carry deixa eu it. te curar. Let me heal you. Vamos andar, Command. deixa eu fazer milagre. Let me do a miracle. Vamos andar. Let's walk. Deixa eu te usar. Let me use you. Só funciona desse jeito. It only works that way. Jesus chama um jovem
Jesus calls a young man. Fala, me segue, He says, follow me. vem comigo. Come with me. E o jovem fala, te sigo. And the young man says, I'll follow you. Mas deixa primeiro, But let me first eu me despedir da minha família. say goodbye to my family. Deixa primeiro, Let me first eu ajeitar minha vida. fix my life Deixa up. primeiro, Let me first eu resolver meus problemas. solve my problems. Deixa primeiro, Let me first eu limpar uma situação. clean up a situation. Eu te sigo, Jesus. I'll follow you, Mas tira Jesus. aquele de lá, But take this out. tira outro de lá. Take that person out. Limpa aqui, Clean here. limpa ali. Clean there. Quando for do meu jeito, And then when it's the way I want, quando o céu descer, when heaven comes down, quando as coisas acontecer, when things happen, eu te sigo. I'll follow Jesus you. olha para esse jovem Jesus looks at this e young fala man assim, and says, ninguém põe a mão no meu arado no one puts their hand on the rod e olha para trás. and looks back. É apto Who does that is apt para o meu reino. for my kingdom. Ninguém que põe a mão no meu arado e olha para trás é apto para o meu reino. Anybody who puts the hand on the rod and looks back is not for my kingdom. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying here? Ou você vem Either you come do jeito que você está, the way you are ou vaza. or leave. Porque quem anda com Cristo, Because those who walk with Christ, de verdade, truly, é impossível não ser mudado. it is impossible to not be changed. É impossível não ser transformado. It is impossible to not be transformed. Então Jesus está falando assim, ou você anda comigo, So Jesus is saying either you walk with me ou você não anda comigo. or you don't walk with Porque me. se anda comigo, Because if you walk with a me, minha palavra vai vencer você. my word will overcome you. E quem eu chamo And who I call e fico olhando para trás, and keeps looking back, o que aconteceu no pecado, no what passado, happened in the past, o que aconteceu lá atrás, what happened back 1 there, ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1, 5, 10, 20 e years, por causa disso não segue, and because of this doesn't serve é or follow, desqualificado. is disqualified. O que Jesus está falando para esse jovem aqui? What is Jesus saying to this young man here? Ou a gente perdoa e esquece o passado, Either we forgive and forget the past, ou nós vamos sempre ficar olhando. or we will always be looking. Carro de crente Christian cars não tem retrovisor. don't have rear view mirrors. Carro de crente Christian cars só olha para frente. only looks forward. E esse jovem responde. This Aliás, young- e Jesus responde. Jesus responds to this young man. Se você colocar a mão If you put your hand e tirar, and you remove it, se você começar if you start e não terminar, and don't finish, você não serve para mim. you don't serve for me. Compromisso Commitment é sacrificial. is sacrificial. Por quê? Why? Por que Jesus requer de nós compromisso Why does Jesus require from us commitment? sacrificial? Sacrificial commitment. Tem gente que acha, André, There's people that think, Andre, que sacrifício é isso aqui. Ó. that this is sacrifice. Não é sacrifício. This isn't Isso é sacrifice. suor, tô This cansado. is sweat. I'm tired. Por que Jesus Why does Jesus requer compromisso require commitment? sacrificial? Sacrificial commitment. Presta atenção. Pay attention. Onde tem compromisso Where there is commitment e sacrifício, and sacrifice, tem obra. there is work. E onde tem obra, And where there is work, tem amor. there is love. O teu compromisso, Your commitment, o teu sacrifício, your sacrifice, fala muito do teu amor. speaks a lot on your love, Não para com o próximo, not with another, para com Cristo. with Christ. Estou devagar para você pensar. I'm going slow so that you can think. Vou fazer você pensar agora. I'm going to make you think now. Presta atenção. Pay attention. Vem comigo. Come with me. Quando que você, When did you de verdade, truly mais amou Jesus na sua vida? most love Christ in your life? Outra pergunta para você. Another question for you. Você acha que hoje, Do you think that today, hoje, o teu amor por Cristo your love for Christ está no pico? is at its peak?
tinha que estar chorando igual esse nenê depois You dessas should duas be perguntas. crying like this baby after these questions. Na sua caminhada cristã, In your Christian walk, quando que você de verdade, when did you truly, qual foi a fase da tua vida what was the phase of your life que você mais amou a Cristo? that you most loved Christ? E você acha que hoje, And you think that today, exatamente agora, today exactly right o teu now, amor por Cristo your love for Christ, está no pico? is it at its peak? Vou te ajudar a responder. I'll help you answer. É que eu te ajudo a responder. Would you like me to help you answer? Em relação ao teu amor por Cristo, In regards to your love for Christ, foi quando você mesmo prejudicado. it was when you, even at a loss, Salmos 15. Psalm 15, Você não mudou. you did not change. Você manteve o seu compromisso com Ele. You maintained your commitment with Him. É ali que o teu amor estava no pico. That's where your love was at its peak. Pedro, tu me amas? Peter, do you love me? Tu apacenta as minhas ovelhas. Feed my sheep. Essas ovelhas These sheep vão te irritar. will irritate you. Mas se o teu amor But if your love estiver comigo, is with me no pico, at its peak, você não vai abrir mão you will not let go das minhas ovelhas, of my sheep, da minha chamada, of my calling, do teu compromisso. of your commitment. Quando que o teu amor estava no pico? When was your love at its peak? Quando te bateram, When they would hit you, te prejudicaram. when they would put you out of Quando você loss, entrou em buraco, when you sat in a mas ditch, não por causa de mim, but not because of me nem por causa da igreja, or because of the mas church, por causa de Cristo, but because of Christ, você não mudou. you did not change. E no pico, And at the peak, você orava mais, you would pray more, você buscava mais, you would seek more, você meditava mais, you meditated more, você servia you mais, served more, você congregava you mais. congregated Hoje more. você é meio domingueiro, Today you're in the middle, a half Sunday goer. half Sunday goer. Você mal vem na igreja, You barely come to church. já não serve mais. You don't serve any E longer. quando vem, chega atrasado. And when you come, you arrive Não late. ora em casa. You don't pray at Acha home. que está bem com Deus, You think you're good with God, mas não está bem com Deus. but you're not good with Teu amor God. também não está bem. Your love also Porque isn't quando você good, estava no pico, because when you were at the peak, você fazia. you would do. Era nessa época And it was at that que você time amava Cristo de that you verdade. loved Christ truly. Quando teu compromisso When your commitment mostrava comportamento showed a behavior inabalável, that was unshaken, fundado founded em o amor de Cristo. in the love of Christ. O nível do teu compromisso, The level of your commitment, da tua obra, of your work, do teu trabalho, of what you do, era o nível do teu amor. was the level of your love. De novo, Again, não para comigo, not with me, mas para com Cristo. but with Christ. Por isso que você para, That's why you stop, porque você põe o teu amor em mim, because you put your love in me, você põe o teu amor em you gente. put your love in people, E nós falhamos. and we fail. Agora Cristo não falha. Now, Christ does not fail. Na época que você jurava When you swore na tua dor, in your pain, when you would swear in your pain, e você vivia Romanos capítulo 8, and you lived Romans chapter 8, nada te separa do amor de Deus. nothing separates you from the Nem o love que of God. aconteceu, And nem o que aconteceu, not what happened, nem o que está acontecendo, not what is nem o happening, que vai acontecer, not what will happen, nem anjo, nor angel, nem principado, nor principalities. nada te separa, Nothing separates porque you. eu prometo, Because I promise, eu juro na minha dor, I swear in my que eu pain amo a Cristo, that I love Christ. e eu não saio da posição que Ele me chamou. And I don't leave the position in which He called me for. Para eu sair, For me to leave, só o dia que Ele me levar, only the day that He takes ou me, o dia que Ele mandar eu sentar. or the day that He tells me to sit. Mas um dia, But one day, a dor, the pain, a dificuldade, the difficulty, a rejeição, the rejection, uma palavra torta, a crooked word fala mais alto no teu coração. speaks louder in your heart. E aí você abre mão. And then you let go. Quando as coisas falam mais alto no nosso coração, When things start to speak louder in our hearts, que acontecem
à nossa volta, that are happening around a us, primeira coisa que nós fazemos, the first thing we eu do, vou te mostrar na Bíblia, and I'll show you in the Bible, é abrir mão do amor de Cristo. is let go of the love of Christ. Nós abrimos mão. We let go. Nós abrimos mão We let go. e o amor de Cristo, And the love of Christ, presta atenção, pay attention, começa a se esfriar. starts to grow cold. Isso é bíblico. This is biblical. Bíblico. Biblical. Quando eu paro de trabalhar, When I stop working, quando eu paro de servir, when I stop serving, quando eu tiro a mão do arado, when I remove my hand quando eu from the abro mão rod, do meu compromisso, when I let go of my commitment, da minha chamada, of my calling, do meu of propósito, my purpose, presta atenção, pay attention. eu começo a perder o meu amor para com Cristo. I start to lose my love for Christ. Isto é bíblico. That is biblical. Bíblico. Biblical. Bíblico. Biblical. Apocalipse capítulo 2. Revelation chapter 2. Vou mostrar para vocês na Bíblia. I'll show you guys in the Bible. Apocalipse 2. Revelation 2. Jesus diz à igreja de Éfeso: Jesus uses the church of Ephesus. tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. I have against you that you have lost your first love. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. I have against you that you have abandoned the love you had at first. Jesus não disse a esta igreja: Jesus did not say to this church, você perdeu o amor. you lost your love. Ele disse a essa igreja: He said to this church, você decidiu deixar you o amor. chose to abandon the love. Não foi acidente. It was not an accident. Foi uma decisão racional de abandonar o primeiro amor. It was a rational choice to abandon your Você first love. decidiu se afastar de mim. You chose to distance yourself from me. Como que Cristo How can Christ, chegou a esta conclusão how did Christ come to this conclusion em relação a esta igreja in regards to this church de que eles haviam that they deixado abandoned o primeiro amor? their first love? Como que Cristo How did Christ chegou a esta conclusão come to this de conclusion que o amor desta igreja that the love of this havia church se esfriado? grow cold? Versículo 5. Verse 5. Lembra-te de onde você caiu. Remember therefore from where you have fallen. Lembra-te de onde você caiu. Remember from where you have O que fallen. fez você se distanciar? What made you distance O que yourself? fez você deixar o primeiro amor? What made you abandon the first love? Lembra-te, Remember, se arrepende repent, e pratica as primeiras obras. and do the works you did at first. Aonde que você se perdeu? Where did you lose yourself? Lá nas primeiras obras. There on the first works. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying here? Quando você me amava, When you loved me, você trabalhava. you worked. Você parou de trabalhar. You stopped working. Parou de falar comigo. You stopped speaking Parou with de me. me amar. You stopped loving me. Distância. Distance. Não trabalha mais junto. You don't work any longer together. Não tem mais relacionamento. There's no more Não relationship. tem relacionamento. There's no Não relationship. tem amor. There's no love. Quantos casamentos destruídos How many destroyed marriages nós já vimos that we have seen quando o marido vem primeiro when the husband comes first e a esposa vem um ano depois. and the wife arrives a year later? Não trabalham mais juntos. They don't work together Não any se longer. relacionam. They don't Não relation. tem amor. They don't have Quando love. chega aqui, When they arrive são here, dois estranhos. they're strangers. É o que Cristo está falando aqui. That's what Christ is O saying dia here. que você abriu mão, The day that you let go, você não precisou mais de mim. you know that you no longer need Você não me. precisou mais perguntar para You mim. didn't need to ask me O any que eu vou longer. falar hoje? What should I say O que eu vou today? ministrar hoje? What will I O minister que eu vou today? cantar hoje? What will I O sing que eu vou today? fazer hoje? What will I do O que eu vou today? ensinar hoje? What will I teach Abriu-se today? uma distância. And a distance E grew, nessa distância, and in this distance, o amor se esfriou. the love grew cold. Por isso que crente não pode ficar parado. That's why Christians cannot stop. No mínimo, você tem que estar evangelizando. At least you have to be evangelizing. No mínimo. At the least. Quando você me amava, When you loved me, você trabalhava. you worked. Você parou de trabalhar. You stopped working.
esfriou o nosso relacionamento. Our relationship grew cold. Você acha que eu estou falando contigo, mas não estou? You think I'm talking to you, but I'm not. Você acha que eu estou contigo, mas não estou? You think I'm with you, but I'm Você not. acha que eu entendo as tuas lutas, mas eu não entendo? You think I understand your battles, but I Você don't. acha que eu aceito as tuas dores, mas eu não aceito? You think I accept your pains, but I don't. Não é assim que funciona. That's not how it works. Você deixou de me amar You abandoned loving me quando você deixou de trabalhar, when you stopped working, de fazer aquilo of doing que eu te chamei para fazer. what I called you to do. Você deixou de me amar You stopped loving me quando você deixou de me obedecer. when you stopped obeying me. Você deixou de me amar You stopped loving me quando você deixou de sacrificar. when you stopped Você sacrificing. deixou de me amar You stopped loving quando me você deixou de honrar a tua parte when you stopped honoring your part para aquilo que eu te chamei para fazer. to what I called you to do. Não fui eu que te chamei? Wasn't it I who called you? Não tem te sustentado? Have I not kept you? Não sou teu refúgio? Am I not your refuge? Não sou tua fortaleza? Am I not your strength? Não sou tua torre forte? Am I not your strong tower? Não te escuto de madrugada? Do I not hear you in the Não middle tô of the ali quando night? você chora? Am I not there when you Você cry? acha que quando eu te chamei, Do you think that when I called eu you, não sabia que você ia passar por essas lutas? I didn't know you would go through these Você não battles? precisava sair da tua posição? You didn't need to leave your Eu ia te position. sustentar. I would keep you. Eu ia te honrar. I would honor Eu you. ia fazer. I would do. Tô pregando para mim hoje, tá? I'm preaching to myself today, okay? Para mim. To myself. Tô pregando para mim. I'm preaching to myself. Eu quase cancelei o culto hoje. I almost canceled service Ia today, chamar o grupo de louvor, called the worship team ia ficar aqui, to stay here ia pregar para mim. and preach to myself. Tô pregando para mim, I'm preaching to myself porque eu apanho because I get hit muito. a lot. E aí, quando Cristo dá um conselho para esta igreja. And then Christ gives some advice to this church. Você quer um conselho de Cristo ou a gente passa aqui agora? Do you want some advice from Christ? Pode entrar. You can come in. Cristo dá um conselho então. Christ gives some advice. Volte a amar. Go return to loving. Volte a amar. Go back to loving. Ministério de louvor. Worship ministry. Volte a amar. Go back to love. Diáconos. Deacons. Volte a amar. Go back to love. Presbíteros e pastores. Elders and pastors. Evangelistas. Evangelists. Obreiros. Workers. Volte Go back a amar. to love. Igreja. Church. Volte Return a amar. to love. Dá um amém. Give an amen. Como? How? Como? How? Jesus falou. Jesus said, Pratique as primeiras obras. practice the works you did at first. Volte a amar. Return to love. Como? How? Volte a trabalhar. Return to work. Volte a fazer. Go back to doing things. Volte. Go back. Se arrependa da onde você está Repent from where you are e volte a trabalhar. and go back to working. Volte a ter compromisso. Return to the commitment. Honre a tua palavra. Honor your word. Honre a tua chamada. Honor your calling. Honre o teu propósito. Honor your purpose. Cumpra a tua promessa quando Ele te chamou. Fulfill your promise when He called you, Mesmo que você tome prejuízo. even if you become at a loss, Mesmo que esteja cansativo. even if it's tiring. Não mude. Do not change, Porque problema tem começo, meio e fim. because problems have a beginning, E middle, uma hora a and end. tempestade acaba. And at some point the storm will Me end. mostra uma tempestade que dura para Show me a sempre. storm that lasts forever. Não existe. There does not Uma hora o exist. sol volta a At brilhar. some point the sun E o returns to importante é shining. você continuar remando. And the important thing is for you to continue Continuar rowing, trabalhando. continue working. Não mude. Do not change. Tenha uma confiança em mim. Have a confidence in me Inabalável. that is unshaken. Assim diz o Senhor. So says the Lord. Volte às primeiras
obras. Return to the first Se lá works. atrás If back then você pregava, you would preach, volte a pregar. return to Se preaching. lá atrás If back then você cantava, you would sing, volte a cantar. return to Se singing. lá atrás If back then você orava, you would pray, volte a orar. go back to Se lá prayer. atrás If back você then era um diácono, you were a deacon, volte a ser um diácono. go back to being Se a lá deacon. atrás If back você then era professor, you were a teacher, volte a ensinar. go back to Se lá teaching. atrás If back você then evangelizava, you would evangelize, volta a evangelizar. return to Se lá atrás evangelizing. você acordava If back then you'd wake 2 up horas da manhã para orar, 2 a.m. to volte pray. a orar. Return Se to lá praying. atrás If back você then chorava na you presença de Deus, cried in the presence volte of a God, chorar. go back to Volte. crying. Return. Você sabe o que eu acredito? Do you know what I believe? Humanamente falando, até não faz sentido isso. And sometimes it doesn't make sense. Parece que tinha que ser o contrário. It seems like it should be the opposite. O amor tinha que produzir o trabalho. That love would produce work. Aqui o trabalho está produzindo amor. But here the work is producing love. Não é salvação, It's not salvation. é o relacionamento. It's the relationship. Você é salvo pelo amor, You're saved by love. trabalha por causa do amor, You work because of love. continua trabalhando por causa do You amor. keep working because of love. Mas você sabe o que eu acredito aqui? But do you know what I believe here? É que de uma maneira sobrenatural, Is that in a supernatural way, eu entendo que o voltar a trabalhar I understand that the returning to work reacende a chama do primeiro amor reignites that flame of the first love que está apagado. that is down, that's off. É o que Jesus está falando aqui. That is what Jesus is saying here. Se você voltar, If you return, vai reacender. it will relight. Nós vamos voltar para o pico. We will return to the peak. Nós vamos voltar para o fogo. We will return to the fire. Se você voltar, If you return, o amor volta. love returns. Aí eu volto, And then I return, tem perdão, and there's forgiveness. porque o amor reacendeu. Because the love reignited. Tem reconciliação, There's reconciliation. tem abraço, There is hug. tem crescimento, There is growth. tem um edificando o There is outro. one edifying another. Por quê? Why? Porque o amor voltou. Because the love Voltou returned. aonde? Returned where? Dei um passo de fé I took a step of faith, e estou trabalhando com você de and novo. I am working with you again. Volta. Return. Você sabe o que é o primeiro amor? Do you know what the first love is? É um amor que aguenta pancada. It's a love that withstands beatings. É um amor que não se move. It's a love that does not shake, is not moved. É um amor que não falha. It's a love that does not fail. É um amor que não se abala. It's a love that is not shaken. É um amor que jura It's a love that swears, na sua própria dor. even in its own pain. É um amor maduro. It is a mature love.